pelo maior expoente existente naquela sentença. Aqui o maior expoente é 2. Então, essa primeira parte, eu teria um polinômio de grau 2. Como eu tenho uma igualdade, é igual a zero, então aqui eu tenho uma equação de segundo grau, porque eu tenho uma equação, né, onde eu tenho primeiro e segundo membro. Então aí eu tenho uma equação e ela é de segundo grau devido a esse 2. As equações de segundo grau, ela pode ser representada na forma geral, né, chamada de forma geral, forma reduzida da equação de segundo grau, que é ax ao quadrado mais bx mais 6 igual a zero. Onde esse a, ele tem que ser diferente de zero, porque ele é sempre o coeficiente do x ao quadrado. E ele tem que ser diferente de zero para que exista a equação do segundo grau. B é sempre o coeficiente do x. E C, não sei de onde saiu esse 6, aqui é um C. E C é o termo independente, certo? Para resolvermos uma equação do segundo grau, a primeira coisa que nós devemos fazer é a identificação dos seus coeficientes. Aqui, por exemplo, eu teria os coeficientes A, B e C. A é o coeficiente do x. Aqui eu tenho, o número não aparece, ele está implícito. É porque ali eu tenho o 1. Eu tenho 1x ao quadrado. Então, A vale 1. B vale 5, que é o coeficiente do x. E o C é o termo independente. Então, é 6. Esse é um passo muito importante para você estar fazendo essa identificação inicialmente para a representação e depois você começar a resolução das equações de segundo grau. Bom, nós temos diversas maneiras aí de estar resolvendo as equações de segundo grau e aqui eu tenho uma equação completa. Mas nós vamos primeiro fazer resoluções de outras equações, as equações de segundo grau incompletas, e até a gente chegar aqui nas equações completas, certo? Vou pegar aqui uns exemplos. Aqui nós temos exemplos de equações incompletas. Eu tenho aqui x ao quadrado menos 9 igual a zero. Observe que é uma equação de segundo grau, porque eu tenho o expoente 2. Aqui eu tenho x ao quadrado menos 36 igual a zero. Então são equações incompletas. Observe que a equação completa, ela tem aqui 3 termos, né? No primeiro membro, ou que seja no segundo, a gente agrupa novamente. E aqui eu tenho apenas 2, ó, e 2. A igualdade é zero. E aí, eu vou aproveitar aqui para a gente trabalhar a questão das potências com radiciação, tá? Aqui eu tenho x vezes x, que fica x ao quadrado, né? Eu posso trocar esse 9 aqui de membro, e aí nós já vimos anteriormente que quando nós trocamos um número de membro, trocamos de sinal, então aqui vai ficar 0 mais 9, então fica apenas o 9. Nós sabemos, pela propriedade das potências, que se eu tiver um número negativo elevado a uma potência par, o resultado vai dar positivo. Então aqui eu posso ter um número negativo ou um número positivo. Então, baseado nessa ideia, esse 2 eu transformo em raiz quadrada, só que pode ser mais ou pode ser menos. Então eu coloco mais ou menos raiz quadrada de 9. E aí, quem é a raiz quadrada de 9? A raiz quadrada de 9 vai ficar mais ou menos raiz quadrada de 9, que é 3. Observe que se eu colocar menos 3 ao quadrado, vai dar 9. Base negativa, o expoente par, potência positiva. E se eu colocar o 3 positivo, também dá 9. Então, a solução é menos 3 e 3. Observe que aqui nós temos duas soluções para a equação de segundo grau. As equações de segundo grau, elas podem ter até duas soluções. Quando eu digo até duas, nós vamos ver depois, posteriormente, que ela pode ter duas soluções, pode ter só uma solução ou nenhuma solução. Isso a gente falando no conjunto dos números reais, certo? Essa segunda, a resolução é parecida, né? Segue os mesmos passos.
eu tenho aqui x ao quadrado vai ser igual a 0 mais 36, que fica 36. Eu posso transformar o 2 em radical, lembrando que pode ser mais ou menos. Então, mais ou menos raiz de 36. X é igual a mais ou menos 6. Então, aqui eu tenho solução, menos 6 e 6. Aqui nós estamos trabalhando exemplos de equações incompletas, certo? Eu não fiz inicialmente, mas vamos identificar aqui, olha, quem é A? Quem é A, quem é B e quem é C. A é o coeficiente do x, ele está implícito aqui, eu tenho 1x ao quadrado, então A vale 1. B é o coeficiente do x sem o expoente, ou expoente 1. Tá? Observe que aqui não apareceu o x sem expoente, então o B é 0. E o C é o termo independente menos 9. Essa equação, assim como essa, ela é do tipo ax ao quadrado mais c igual a 0. Nós chamamos de equações incompletas, né? Ax ao quadrado mais c igual a 0. Mesma coisa, quem é A, B ou C? A vale 1, B vale 0, porque eu não tenho x sozinho, com expoente 1, e C menos 36. Eu quero fazer a observação aqui para os meus alunos da seguinte forma. Inicialmente, a identificação de uma equação do segundo grau. Essa identificação é feita através da localização do expoente 2, identificar se tem um termo com o expoente 2 e se esse é o maior termo dentro da equação. Depois você identificar o A, B e C, é muito importante, identificar os coeficientes, porque depois a gente vai ter fórmulas, né? Vamos ver fórmulas, que a gente vai aplicar a cada uma dessas letrinhas, e a gente tem que saber exatamente onde elas estão. Aqui nós vimos maneiras de resolver equações incompletas do tipo ax ao quadrado mais c. Nós vimos um método. E aí nós vamos agora estar refazendo elas. Esse método aqui ele é o mais... ele é trivial, ele é muito usado, né? Nós vamos ver porque as equações podem ser trabalhadas também pelo processo de fatoração. E a gente está aí também com material para a gente estar explorando depois, né, do geoplano. O geoplano vou estar passando para vocês uma videoaula depois, né, reforçando, tá bom? Mas nesse momento eu quero que vocês identifiquem a identificação da equação do segundo grau. Quando aparecer o expoente e o maior expoente for o 2, tá? Esse AX ele tem que sempre aparecer porque AX é ao quadrado, porque o A tem que ser diferente de 0. E o maior expoente da equação. Identificar A, B e C, muito importante, tá bom? Nós vamos ver agora equações do tipo ax ao quadrado mais bx igual a 0. Essas equações é quando C é 0, tá? Essas equações, elas têm, eu vou pegar aqui, por exemplo, x ao quadrado mais 5x igual a 0, tá? Eu tenho aqui x ao quadrado mais 5x igual a 0. Observe que nesse caso nós temos A igual a 1, B igual a 5, C igual a 0. Ele não aparece aqui o termo independente. Nós podemos resolver equações desse tipo, uma maneira bem prática e rápida de você estar resolvendo, é através da fatoração, tá? Você observa o seguinte, quem aparece aqui comum, quem é comum no primeiro e segundo termo? Eu tenho x aparece aqui, né? Porque aqui eu tenho x vezes x que dá x ao quadrado. Então eu posso colocar esse x em evidência. Eu posso fazer isso aqui, ó. X que multiplica x, ó.
x ao quadrado dividido por x fica x, né? Mais 5x dividido por x fica 5. Igual a 0. Observe que essa expressão é mesmo essa. Ah, professor, e aqui ó, uma equação do segundo grau? Você observa que x vezes x, x ao quadrado. Então eu tenho aqui a mesma equação do segundo grau aqui. Porque aqui eu tenho um produto de dois fatores iguais, de expoente 1 que vai chegar na resolução, aplicando a propriedade de potências, eu vou chegar a x elevado ao quadrado. Então ela continua sendo uma equação do segundo grau. Para me resolver, eu posso fazer o seguinte. Se eu tenho dois números, o produto entre dois fatores dá igual a 0, é porque ou esse é igual a 0 ou esse é igual a 0. Tá? Se eu tenho dois fatores que o produto entre eles dá 0, um é igual a 0, o outro é igual a 0. Senão nunca vai zerar, né? Então eu posso fazer o seguinte, eu pego aqui o que tem fora, boto x igual a 0, já é uma solução. Observe que se x for 0, fica 0 vezes 5. Porque 0 mais 5 é 5. 0 vezes 5 vai dar 0. Então é uma solução. A outra solução, você pega essa parte aqui, ó, de dentro. Eu posso até fazer isso. Eu chamo isso aqui de 1 e eu chamo isso aqui de 2. Então eu peguei o 1, que é o correspondente a x. X igual a 0. O outro eu pego e coloco igual a 0 também. Aqui pegando 2, ó. X mais 5. Vou botar aqui, ó, 2. Isso aqui 1. Igual a 0. Se x mais 5 é igual a 0, então x é igual a 0 menos 5. 0 menos 5, menos 5. Então, quem é a solução do problema? A solução do nosso problema é 0 ou menos 5. Menos 5. Observe, se nós colocarmos aqui menos 5, mais 5 vai zerar. Aí 0 vezes menos 5 dá 0. Então, solução do nosso problema, né? 0 menos 5. Fazer um outro exemplo parecido com aqueles que nós usamos lá no início. Né? Vou colocar nesse formato, ó, mais c igual a 0, para a gente resolver por esse método. Eu tenho aqui, olha, x ao quadrado menos 64 igual a 0. E aí eu vou chamar a atenção de vocês para a gente voltar um pouquinho lá nos produtos notáveis. Observe que aqui eu tenho a diferença de dois quadrados. A diferença de dois quadrados. Dentro dos produtos notáveis, nós vimos que o produto da soma pela diferença de dois termos resulta exatamente na diferença de dois quadrados. Então, se eu tiver aqui, para mim voltar para a fatoração, né, para a multiplicação do produto pela diferença, da soma pela diferença, então o que eu faço? Eu extraio a raiz, vou extrair a raiz do primeiro, extraio aqui, ó, que é a raiz quadrada de x ao quadrado? É x. Aí eu posso usar aqui o menos, que é a raiz quadrada de 64? É 8. E aí, eu transformo isso aqui no produto da diferença pela soma. Então, eu pego os mesmos termos com sinais opostos. Né? Aqui eu coloquei menos, aqui eu vou colocar mais. Observe que eu tenho o produto da diferença pela soma, que é a mesma coisa da soma pela diferença, de dois termos, de x aqui, ó, e o 8. Então, isso aqui é igual a 0. Observe que aqui, aparentemente, você olha e não vê o expoente 2. Mas se você desenvolver isso aqui, você vai encontrar exatamente x ao quadrado menos 64. A diferença de dois quadrados. Então, aqui permanece a equação do segundo grau. E aí, se a gente for fazer a comparação com essa, eu vou chamar isso aqui, olha. Eu vou chamar isso aqui de 1 e esse aqui de 2. E aí eu vou fazer exatamente lá, porque eu tenho o produto
de 2 fatores, deu 0. Então, um deles é 0. Então, eu posso fazer isso. Pegando 1, x menos 8 igual a 0. Então, x é igual a 0 menos 8. X é igual a 0 menos 8, menos 8. Pegando a 2, né? Pegando a 2, vou colocar aqui de outra cor para não ficar... Ó, x mais 8 igual a 0. X vai ser igual a 0. O 8 eu vou trazer para o segundo membro agora, trocando de sinal. Ah, pessoal, aqui, desculpa, aqui, ó, menos 8 vem mais 8. Mais 8, voltando aqui, ó, corrigindo. Mais 8, né? Então fica x igual a 8. Aqui, ó, x igual a 8. E aqui eu vou trocar de membro. Então vou trocar de sinal. Vai ficar 0 menos 8. Como 0 é menos 8 vai dar menos 8, eu já vou deixar aqui. Então, quem é a solução do nosso problema? Vai ser menos 8 e 8. Essa ordem aqui não importa. A gente costuma colocar do menor para o maior, mas não importa. Pode ser 8 e menos 8, tá? Pessoal, aquela observação que eu fiz lá nos 2 primeiros casos, aqui você não querendo fazer por esse processo, você poderia aplicar exatamente igual o início do nosso vídeo. Você poderia fazer x ao quadrado vai ser igual a 0 mais 64, que fica 64. E aí você tirava só a raiz de 64, lembrando da regrinha do mais ou menos, né? Baseado nas propriedades de potência. E aí, o x é igual a mais ou menos, que é a raiz de 64? Exatamente 8. Então, a solução, menos 8 e 8. O que a gente observa é que, independentemente do método que nós formos resolver, não vai alterar a solução. E eu também não quero trabalhar só um método, né? Ah, tem que resolver dessa maneira. Não. Inclusive, você, aluno, pode buscar umas outras maneiras de estar resolvendo as equações do segundo grau, tá? E o importante é você estar chegando à solução. Para esse primeiro vídeo, eu quero deixar aqui para vocês as observações da forma geral, tá? E algumas outras formas das incompletas, que trabalhamos essa aqui, ó, x ao quadrado mais 5x igual a 0, onde a vale 1, b vale 5 e c é 0. E nesse caso aqui, o b que é 0, só aparece o ax mais c, o b sendo 0. Até a próxima aula.